O Rio de Janeiro é provavelmente a cidade mais fotografada do Brasil. Todo mundo conhece o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as praias de Copacabana e de Ipanema. O cartão postal está decorado na cabeça de qualquer pessoa que já ligou uma televisão na vida. Mas o que pouquíssima gente sabe é que por trás dessa vitrine reluzente existe um Rio de Janeiro completamente diferente. Um rio de hotéis de luxo que nunca abriram e apodrecem no meio da floresta. Um rio com vulcão. Um rio de piscinas naturais escondidas entre paredões de rocha que só aparecem quando a maré obedece. Um rio de estações de metrô construídas e nunca inauguradas, de castelos de mosaico erguidos dentro de favelas e de estações ferroviárias grandiosas, entregues ao abandono. 7 lugares que existem de verdade e que, quando você conhece, fazem você se perguntar como é possível que uma cidade tão famosa consiga esconder tanta coisa. Vai, se inscreve que eu te conto todinho. Número 7. O Hotel Esqueleto, na Estrada das Canoas, em São Conrado, encravado no meio da Floresta da Tijuca, existe o esqueleto de um hotel de luxo que nunca recebeu um único hóspede. O Gávea Tourist Hotel começou a ser construído em 1953, pelo arquiteto Décio da Silva Pacheco. O projeto era grandioso. Seriam 30 mil metros quadrados de construção, com 440 quartos voltados para o mar, um restaurante de alta gastronomia, áreas de lazer espalhadas por um bosque tropical e até um teleférico que ligaria o hotel diretamente à praia de São Conrado. A localização era de tirar o fôlego, entre as montanhas cobertas de Mata Atlântica e o Oceano Atlântico, com vista direta para a Pedra da Gávea. A ideia era transformar aquele lugar no destino de hospedagem mais exclusivo do Brasil. As obras avançaram durante a década de 1950 e o prédio foi ganhando forma. 16 andares de concreto armado foram erguidos, com uma estrutura impressionante de quase 125 metros de comprimento. Em 1965, enquanto a construção ainda estava em andamento, alguém teve a ideia de organizar uma festa de Réveillon no local. Mais de 1.000 pessoas subiram até o canteiro de obras para celebrar a passagem do ano em meio ao concreto nu e à vista panorâmica do mar. Durante alguns anos, no térreo do prédio inacabado, funcionou uma boate chamada Sky Terrace, que se tornou um ponto badalado da noite carioca. Era como se o hotel estivesse tentando provar que merecia existir, mesmo antes de ficar pronto. Mas o destino tinha outros planos. Em 1972, a incorporadora Califórnia Investimentos interrompeu as obras. 5 anos depois, em 1977, decretou falência. E o hotel ficou ali, parado, no meio da floresta. Sem vigilância, sem porteiros, sem ninguém. Os materiais que restavam foram saqueados. Os elevadores que tinham vindo da Suíça, prontos para serem instalados, desapareceram. As ferramentas, os sacos de cimento, as tubulações, tudo foi levado. O prédio foi ocupado por moradores de rua e durante os anos 1980 virou esconderijo para atividades ilícitas. A vegetação da Mata Atlântica, com aquela força implacável que a natureza tem nos trópicos, começou a engolir o concreto. Trepadeiras subiram pelas paredes. Raízes penetraram nas fendas. O musgo tomou conta dos corredores que nunca tiveram carpete. Os cariocas passaram a chamar o lugar de Hotel Esqueleto, porque é exatamente isso que ele parece. Um esqueleto de concreto no meio da selva. 16 andares de nada. 272 degraus que levam a uma cobertura sem teto, de onde se enxerga o mar de São Conrado, a Pedra da Gávea e toda a extensão da floresta. O prédio tem quase 50 metros de altura. De longe, parece um monolito cinza surgindo da vegetação verde, como se alguém tivesse plantado um arranha-céu no meio da mata e ele tivesse brotado torto e incompleto. Um riacho passa pelo térreo do edifício
cruzando o que deveria ser o saguão de entrada. Nos dias de chuva forte, a água corre pelas escadas e pelos corredores, como se o prédio fosse uma cachoeira de concreto. A estrutura nunca recebeu revestimento, nem janelas, nem portas. É puro concreto exposto, com as ferragens de aço aparecendo nas bordas das lajes como ossos de uma carcaça. Ao longo dos anos, o esqueleto foi descoberto por exploradores urbanos, praticantes de rapel, fotógrafos e cineastas. Virou cenário de videoclipes e ensaios fotográficos. O contraste entre a brutalidade do concreto abandonado e a exuberância da floresta ao redor cria imagens que parecem saídas de um filme pós-apocalíptico. Há quem diga que é o lugar mais fotogênico do Rio de Janeiro, mais do que qualquer praia ou mirante oficial. A ironia é que o hotel foi projetado para oferecer vistas espetaculares aos hóspedes, e de fato as oferece, só que aos visitantes clandestinos que escalam as suas escadas sem corrimão. Em 2011, o terreno foi arrematado em leilão por uma empresa que anunciou planos de transformar o esqueleto num hotel boutique de 4 estrelas, com 600 quartos e um centro de convenções. Mas o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional não autorizou as alterações, porque o prédio fica dentro da área da Floresta da Tijuca e próximo à Casa das Canoas, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, ambas tombadas como patrimônio. A floresta é protegida como Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco. Qualquer intervenção no local precisa de autorização de uma cadeia de órgãos, que vai do IPHAN à Secretaria de Meio Ambiente, passando pelo governo municipal e pelo governo federal. A liberação do IPHAN só veio anos depois, quando o Instituto concluiu que o projeto de revitalização não causaria danos ao meio ambiente. Mas o processo se arrastou tanto que, pelo caminho, o país enfrentou uma crise econômica, uma pandemia e uma série de mudanças políticas que tornaram o investimento cada vez mais arriscado. A previsão mais recente era de que o hotel finalmente começaria a funcionar em 2026. Mas até hoje, quem sobe a Estrada das Canoas não vê sinal de obras, apenas o esqueleto, imóvel, cinza, coberto de trepadeiras, com os corredores vazios ecoando o barulho do riacho que corre pelo térreo. É difícil acreditar que, a poucos quilômetros das praias mais famosas do mundo, exista uma ruína desse tamanho escondida entre as árvores. E é mais difícil ainda acreditar que ela está ali há mais de 50 anos e que ninguém conseguiu nem demolir, nem terminar. Número 6. O vulcão de Nova Iguaçu. Poucas pessoas no Brasil sabem que no estado do Rio de Janeiro existe uma formação geológica que muitos chamam de vulcão. E ela não fica em algum canto remoto da serra. Fica em Nova Iguaçu, no coração da Baixada Fluminense, a pouco mais de 30 quilômetros do centro do Rio. A história dessa descoberta começa em 1977, quando os geólogos Victor Klein e André Calixto Vieira identificaram na Serra de Madureira, dentro do maciço do Jericinó-Mendanha, uma ocorrência incomum de rochas vulcânicas dispostas em formato circular sobre uma área extensa. Eles propuseram que ali existia um vulcão extinto, completo com cone, cratera e até bombas vulcânicas. A notícia provocou um alvoroço que durou décadas. A partir de 2004, o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro promoveu uma campanha de divulgação científica sobre a geologia de Nova Iguaçu. A prefeitura instalou placas de trânsito apontando na direção do vulcão. Houve um movimento para registrar o Parque Municipal de Nova Iguaçu junto à Unesco, como Geoparque do Vulcão de Nova Iguaçu. Escolas organizaram excursões. Comerciantes passaram a vender lembrancinhas temáticas. O vulcão virou orgulho local. Só que a ciência, como sempre acontece, continuou trabalhando. Pesquisas mais recentes, conduzidas por geólogos de várias universidades,
incluindo a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, trouxeram uma conclusão diferente. O que existe em Nova Iguaçu não é exatamente um vulcão no sentido clássico da palavra. É o que sobrou de uma antiga câmara magmática, a estrutura subterrânea que armazena magma e alimenta os vulcões através de condutos. As rochas piroclásticas que Klein e Vieira encontraram são reais e são de origem vulcânica. A atividade magmática que as produziu aconteceu há algo entre 60 e 5 milhões e 145 milhões de anos, numa época em que a placa tectônica sul-americana estava se separando da africana e o Oceano Atlântico estava se abrindo. Ao longo de milhões de anos, os processos de erosão, causados por chuva, rios e vento, foram removendo tudo o que estava acima da câmara magmática. O que vemos hoje na superfície é o que estava a 3 quilômetros de profundidade na época das erupções. É como se a Terra tivesse descascado até revelar o motor que ficava escondido lá embaixo. A geógrafa Débora Rodrigues Barbosa explicou de forma muito clara. O chamado vulcão de Nova Iguaçu nunca foi um vulcão ativo, portanto não tem como ficar ativo. Não vai haver erupção, nem os netos dos nossos netos vão ver lava correndo pela Baixada Fluminense. Mas o valor científico da formação é enorme, porque expor estruturas subvulcânicas dessa maneira na superfície é algo raríssimo no mundo. Os condutos que canalizavam o magma até a superfície estão ali, expostos como peças anatômicas de uma dissecação geológica. É como se a Terra tivesse se aberto para mostrar o seu sistema circulatório de fogo. Os geólogos comparam a formação do Mendanha com a das Ilhas Canárias e do Havaí, guardadas as devidas proporções e diferenças de idade. É um patrimônio geológico que poucos países do mundo possuem, e ele está a 1 hora de ônibus do centro do Rio de Janeiro. O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, popularmente chamado de Parque do Vulcão, tem 1.100 hectares de Mata Atlântica preservada, com 11 cachoeiras e poços liberados para banho, trilhas sinalizadas de 8 quilômetros e as ruínas de uma fazenda do século XIX chamada Fazenda Dona Eugênia. O Poço das Esmeraldas, com suas águas de um verde profundo, é um dos mais procurados. O Poço das Cobras, apesar do nome intimidador, atrai dezenas de banhistas nos fins de semana quentes. A Serra do Vulcão tem uma rampa de voo livre a 855 metros de altitude, de onde se avista toda a Baixada e a Serra do Mar ao fundo. Os praticantes de parapente que decolam dali veem, lá embaixo, a planície urbana de Nova Iguaçu, Mesquita e Belford Roxo, se espalhando como um tapete de telhados e ruas até onde a vista alcança. É um contraste absurdo, o caos urbano da Baixada Fluminense visto do topo de um vulcão fóssil de 60 milhões de anos. Em outubro de 2023, moradores de Nova Iguaçu e de municípios vizinhos como Queimados relataram estrondos misteriosos que pareciam explosões. A hipótese de atividade vulcânica foi descartada imediatamente pelos especialistas, mas até hoje ninguém explicou oficialmente o que causou aqueles sons. É um lugar surreal. Você sai do centro do Rio de Janeiro, pega uma rodovia, dirige 30 quilômetros e está parado em cima do que resta de um sistema vulcânico de 60 milhões de anos, cercado por cachoeiras, dentro de um parque municipal na Baixada Fluminense. Número 5. A Praia do Secreto. Na zona oeste do Rio de Janeiro, entre a Praia da Macumba e a Prainha, existe um lugar que durante muito tempo só os moradores da região conheciam. A Praia do Secreto não é exatamente uma praia. É uma piscina natural de 12 metros de extensão por 5 de largura, formada entre paredões rochosos, sem faixa de areia, que só aparece quando a maré está num nível exato. Se a maré estiver muito baixa, a piscina esvazia e não tem graça. Se estiver muito alta, as ondas invadem o espaço entre as rochas e o lugar se torna extremamente perigoso. A janela de visitação é curta,
e depende completamente do humor do oceano. Para chegar até o secreto, é preciso percorrer uma trilha, que começa na Avenida Estado da Guanabara, na região do Mirante do Roncador. A trilha em si é curta, uns 5 minutos pela vegetação, mas a descida final é feita por um paredão rochoso de 15 metros de altura. O granito é íngreme e escorregadio, e acidentes acontecem com uma frequência preocupante. Moradores da região relatam que toda semana alguém se machuca tentando descer. No fundo, quem mora perto desenvolveu um hobby macabro: mergulhar para resgatar celulares e câmeras que os visitantes deixam cair das pedras enquanto tentam descer. Mas quando as condições estão certas, quando a maré está naquele ponto ideal e o mar está calmo, a piscina do secreto é um espetáculo difícil de descrever. A água é cristalina, com tons de azul e verde que lembram piscinas naturais caribenhas. O fundo é de areia fina. Ao redor, paredões de rocha criam um anfiteatro natural que isola completamente o visitante do mundo exterior. Não se vê nenhum prédio, nenhum calçadão, nenhuma ciclovia. Não existe infraestrutura de nenhum tipo. O lugar fica dentro de uma área de proteção ambiental, o que impede qualquer tipo de construção. Não há salva-vidas, não há banheiros, não há barracas de praia. É a natureza em estado bruto, a 20 minutos de carro do Recreio dos Bandeirantes. Dá para ver dali a Pedra do Pontal e toda a orla da Zona Oeste se estendendo ao longe. No amanhecer, o sol nasce por trás das rochas e ilumina a piscina natural com uma luz dourada que transforma a água num espelho cintilante. É o tipo de cena que parece pertencer a uma ilha remota do Pacífico, e não a uma metrópole de quase 7 milhões de habitantes. Nos últimos anos, as redes sociais transformaram o secreto de segredo local em atração viral. A procura aumentou, a ponto de tornar o lugar impraticável em fins de semana ensolarados. A pressão humana sobre uma formação natural tão pequena e frágil é um problema real. Ambientalistas alertam que o excesso de visitantes pode degradar irreversivelmente o local. Mas, por enquanto, o secreto resiste, aparecendo e desaparecendo ao ritmo das marés, como se a natureza estivesse lembrando ao Rio de Janeiro que nem tudo pode ser controlado, pavimentado ou monetizado. Se inscreve para mostrar que esses vídeos fazem sentido e que a gente precisa continuar contando essas histórias. Número 4. A Estação Fantasma da Carioca. Todo mundo que anda de metrô no Rio de Janeiro conhece a Estação Carioca. É uma das mais movimentadas do sistema, ponto de conexão entre linhas, localizada no centro da cidade. Mas pouquíssima gente sabe que a Carioca que todo mundo usa não está sozinha. Existe uma segunda estação ali embaixo, construída e nunca inaugurada, abandonada há mais de 4 décadas. A história dessa estação fantasma remonta a 1968, quando o segundo trecho do metrô Carioca, o trecho Estácio-Praça 15, foi planejado. O projeto previa 4 estações novas ao longo de 3,7 quilômetros de linha, com capacidade para transportar 400 mil passageiros por dia. A obra começou. O túnel foi escavado, a plataforma foi construída, os pilares de sustentação foram erguidos. E aí, como acontece com uma frequência perturbadora no Brasil, o dinheiro acabou. Ou a prioridade mudou, ou alguém decidiu que o projeto não era mais viável. O fato é que a obra parou e nunca mais foi retomada. Até hoje, quem sabe onde olhar pode encontrar o acesso à Estação Fantasma. É uma pequena porta discreta num canto da estação operacional, no sentido Zona Sul. Atrás dessa porta, existe um espaço construído que nunca recebeu acabamento. Entulhos, latas de tinta, sacos de cimento e ferramentas de obra ainda estão espalhados pelo chão, como se os operários tivessem largado tudo e saído para almoçar e nunca mais voltado. O pó acumulado ao longo de décadas cobre cada superfície. Não há iluminação,
não há ventilação. É um pedaço congelado no tempo, debaixo de uma das ruas mais movimentadas do centro do Rio. As paredes de concreto nu mostram as marcas das formas de madeira que foram usadas na construção. Os pilares estão de pé, firmes, sustentando o nada. Os trilhos nunca foram colocados. A plataforma de embarque, lisa e intacta, nunca sentiu o peso de um passageiro. É um lugar que existe e não existe ao mesmo tempo. Está ali, fisicamente presente, mas funcionalmente inexistente. Um espaço real que nunca entrou para a realidade da cidade. Ao longo dos anos, houve promessas de que a obra seria retomada. Em 2017, o governo do estado chegou a abrir as portas da Estação Fantasma para a imprensa, anunciando que finalmente o trecho seria concluído e a estação integraria a expansão da linha 2 até a Praça 15. Mas a promessa, como tantas outras, evaporou. O engenheiro Fernando McDowell, que foi responsável pela implantação do sistema metroviário no Rio e foi diretor de planejamento do metrô entre 1975 e 1979, disse certa vez que construir uma estação como aquela seria uma tarefa cara, complexa e praticamente impossível de repetir. Se eu não tivesse feito naquela época, disse ele, você não faria hoje. E é exatamente isso que aconteceu. A estação está feita, está pronta e está abandonada. Os cariocas passam por cima dela todos os dias, sem ter a menor ideia de que ali embaixo existe um monumento à incompetência administrativa, preservado em concreto e poeira. Número 3. O Castelo de Mosaicos do Catete. No Morro do Catete, numa das comunidades da zona sul do Rio de Janeiro, existe uma construção que parece ter saído de um conto de fadas psicodélico. O The Maze é um pequeno castelo inteiramente coberto de mosaicos coloridos, construído por um jornalista britânico chamado Bob Nadkarni, que trabalhava como correspondente da rede BBC. Bob se mudou para o morro nos anos 1990 e começou a construir o lugar com as próprias mãos, peça por peça, mosaico por mosaico. Ao longo dos anos, artistas do mundo inteiro foram convidados a contribuir com a decoração das paredes, dos pisos, das escadas e dos terraços. O resultado é uma edificação que desafia qualquer descrição convencional. Cada centímetro quadrado é coberto por cacos de azulejo, cerâmica, vidro e espelho, formando padrões que vão do abstrato ao figurativo. As cores são intensas, vibrantes, quase agressivas na sua exuberância. Há rostos, há animais, há formas geométricas, há frases em línguas que a maioria dos visitantes não consegue identificar. Cada parede conta uma história diferente. Cada escada revela um novo padrão. O castelo tem vários andares e terraços que se debruçam sobre a encosta do morro, oferecendo uma das vistas mais espetaculares do Rio de Janeiro, com o Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara e o centro da cidade se espalhando lá embaixo. A construção cresce organicamente, como se fosse um organismo vivo. Bob nunca parou de adicionar novos cômodos, novas escadas, novos terraços. O lugar é um labirinto de cor e forma que não tem planta nem projeto arquitetônico. Foi nascendo aos poucos, guiado pela intuição e pela colaboração de centenas de artistas que passaram por ali ao longo de mais de 2 décadas. Mas o The Maze não é apenas um exercício estético. Bob Nadkarni transformou o lugar num centro cultural comunitário que funciona há mais de 2 décadas. Ele oferece aulas de inglês, balé, música e futebol para crianças e jovens da comunidade. O espaço funciona também como pousada do tipo cama e café da manhã, onde visitantes do mundo inteiro podem dormir cercados por mosaicos e acordar com aquela vista absurda da Bahia. Os quartos são simples, mas a experiência é única. Não existe nenhum outro lugar no planeta onde se possa dormir dentro de uma obra de arte coletiva, construída à mão numa favela carioca. E nas noites de sexta-feira, o The Maze
se transforma num dos melhores lugares do Rio para ouvir jazz ao vivo. Músicos de primeira linha tocam num terraço coberto de mosaicos, com vista para a cidade inteira iluminada. O público é uma mistura improvável de moradores da comunidade, turistas estrangeiros, artistas locais e curiosos de todos os cantos do Rio. A fama do lugar cresceu ao ponto de atrair artistas internacionais. Gente como Snoop Dogg, Pharrell Williams e os integrantes do Black Eyed Peas já esteve ali, subindo as vielas do morro para chegar a esse castelo impossível. Bob recebeu reportagens de jornais e revistas de diversos países. O The Maze apareceu em guias alternativos do Rio publicados na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha. E mesmo assim, a maioria dos cariocas nunca ouviu falar dele. Tudo isso num prédio construído artesanalmente dentro de uma comunidade, sem nenhum financiamento público, sem nenhum projeto urbanístico formal, sem nenhuma das burocracias que normalmente acompanham construções na cidade. É um lugar que não deveria existir segundo nenhuma lógica convencional, mas que existe com uma força que envergonha muitos dos projetos culturais oficiais do Rio de Janeiro. Número 2. A Estação da Leopoldina. No centro do Rio de Janeiro, numa das áreas de maior circulação de pessoas da cidade, existe um edifício grandioso que está se desfazendo diante dos olhos de todo mundo. A Estação Barão de Mauá, mais conhecida como Estação da Leopoldina, foi durante décadas um dos principais terminais ferroviários do Rio, atendendo milhares de passageiros que viajavam entre a capital e as cidades da Baixada Fluminense e do interior do estado. O edifício principal é uma construção imponente, com fachada em estilo eclético, salões amplos e uma estrutura que reflete a importância que o transporte ferroviário já teve no Brasil. A estação foi desativada em 2002 e, desde então, mais de 2 décadas se passaram sem que nada fosse feito. A degradação é visível e dolorosa. As paredes estão cobertas de pichações. O teto tem infiltrações que criam poças permanentes no chão. Janelas quebradas deixam entrar chuva e vento. A vegetação invade as frestas do piso e das paredes, como se a natureza estivesse reclamando aquele espaço. O mobiliário original, os bancos de madeira, os guichês de venda de passagens, tudo foi saqueado ou destruído ao longo dos anos. O que resta é uma carcaça grandiosa que se deteriora um pouco mais a cada temporada de chuva. As telhas do telhado estão cedendo em vários pontos. Os vitrais que decoravam as janelas do salão principal foram quebrados um por um ao longo dos anos. As colunas que sustentam o mezanino estão com o reboco estufando pela umidade. É como assistir em câmera lenta à morte de um edifício que deveria estar protegido. E o mais revoltante é que a estação fica numa localização privilegiadíssima. Está ao lado da rodoviária Novo Rio, numa região de intenso fluxo de pessoas e veículos. Milhares de pessoas passam diante da fachada todos os dias. A visibilidade do abandono é total. Não é um edifício escondido num beco ou num bairro distante. É um prédio monumental no coração do Rio, gritando por socorro na cara de todo mundo. O edifício pertence em parte à Superintendência de Patrimônio da União e, em parte, ao governo do estado. As estações de trem na parte de trás são da Supervia, a empresa responsável pelos trens urbanos. Essa divisão de propriedade criou um impasse burocrático que ninguém consegue resolver. Cada órgão responsabiliza o outro. Ninguém assume a conta da restauração. E enquanto as disputas se arrastam, o prédio apodrece. Há anos existe um projeto para transformar a estação no Museu do Transporte do Rio de Janeiro. O projeto tem aprovação na Lei de Incentivo Federal, a Lei Rouanet, e conta com o aval do IPHAN e do INEPAC. Mas a captação de recursos nunca avança o suficiente. A ironia é brutal. O Rio de Janeiro recebeu bilhões de reais para construir estádios, vilas olímpicas e linhas de BRT para a Copa do Mundo
e para os Jogos Olímpicos. E, ao mesmo tempo, não conseguiu juntar o dinheiro necessário para restaurar um edifício histórico que conta a história do transporte que ajudou a construir a cidade. Aliás, falando em BRT, parte do sistema de corredores de ônibus rápidos inaugurados para as Olimpíadas de 2016 já se encontra em estado de degradação, com pelo menos 22 estações entregues ao abandono poucos anos após a inauguração. É como se o Rio tivesse um talento especial para abandonar as coisas que constrói. É um dos casos mais emblemáticos de descaso com o patrimônio histórico de uma cidade que se orgulha de ser patrimônio cultural da humanidade. Toda vez que alguém passa por ali e vê aquela fachada majestosa coberta de sujeira e abandono, é impossível não se perguntar como uma cidade que recebeu uma Olimpíada, uma Copa do Mundo e bilhões em investimentos pode deixar um edifício daquele porte simplesmente desmoronar. Número 1. O bunker da Segunda Guerra no centro do Rio. Esta é talvez a história mais improvável de todas. Debaixo da Praça dos Expedicionários, no centro da cidade do Rio de Janeiro, existe um bunker militar construído durante a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos cariocas passa por cima dele todos os dias sem ter a menor ideia de que a poucos metros abaixo dos seus pés existe uma estrutura de concreto armado projetada para resistir a bombardeios aéreos. O Rio de Janeiro, durante a guerra, era a capital do Brasil e um ponto estratégico no Atlântico Sul. Submarinos alemães operavam nas águas brasileiras e já tinham afundado navios mercantes ao longo da costa. Entre 1941 e 1942, a situação se tornou dramática. Submarinos do eixo afundaram mais de 30 navios brasileiros, matando centenas de civis e militares. O navio Baependi foi torpedado na costa de Sergipe. O Araraquara explodiu perto da Bahia. A população litorânea entrou em pânico e o governo de Getúlio Vargas levou a ameaça a sério. A defesa da capital incluiu a construção de abrigos subterrâneos em pontos estratégicos da cidade, blackouts noturnos para dificultar a identificação da cidade a partir do mar, e a instalação de baterias antiaéreas em pontos elevados. O bunker da Praça dos Expedicionários é um desses abrigos, construído com paredes de concreto de espessura reforçada, projetado para abrigar pessoal militar e equipamentos de comunicação em caso de ataque aéreo à cidade. A praça foi batizada em homenagem aos mais de 25 mil soldados brasileiros que foram enviados à Itália para lutar contra as forças do eixo, os chamados Pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Com o fim da guerra, o bunker perdeu a sua função original. E como aconteceu com tantas outras estruturas militares ao redor do mundo, foi simplesmente fechado e esquecido. A praça foi construída por cima. A vida da cidade continuou na superfície. Os bondes voltaram a circular, os cafés reabriram as portas, as luzes da orla se acenderam novamente e os cariocas foram esquecendo que durante quase 3 anos viveram sob a ameaça real de um ataque vindo do mar. E lá embaixo, o bunker permaneceu intacto, selado, sem uso, sem manutenção, sem que ninguém se lembrasse dele. As paredes de concreto que foram projetadas para absorver o impacto de bombas passaram a sustentar o peso dos bancos da praça e dos passos dos pedestres. Os dutos de ventilação que deveriam ter filtrado o ar contaminado por gás foram cobertos de asfalto. É uma estrutura militar inteira, funcional, desenhada para uma guerra que chegou às portas do Brasil, mas nunca entrou. Ao longo das décadas, surgiram rumores sobre a existência dessa estrutura. Moradores antigos do bairro contavam que ouviam falar de túneis debaixo da praça. Historiadores mencionavam a construção em registros da época da guerra. Mas o bunker nunca foi aberto oficialmente ao público. O acesso é restrito e a maioria das pessoas que se interessam pelo assunto não consegue ir além de reportagens e relatos de segunda mão.
A existência do bunker é um lembrete extraordinário de um capítulo da história do Rio de Janeiro que quase todo mundo esqueceu. As pessoas pensam na Segunda Guerra Mundial e imaginam a Europa, o Pacífico, as praias da Normandia. Não imaginam o centro do Rio de Janeiro. Não imaginam que submarinos alemães afundaram navios brasileiros a poucos quilômetros da costa. Não imaginam que o governo construiu bunkers debaixo das praças da capital, temendo que a guerra chegasse de fato às ruas da cidade. Não imaginam que havia apagões obrigatórios na orla carioca para que os submarinos não pudessem usar as luzes da cidade como referência para os torpedos. E, no entanto, a prova está ali, debaixo do chão, intacta, esperando que alguém decida que vale a pena lembrar. A guerra passou. O Brasil venceu. Mais de 450 pracinhas morreram na Itália, lutando pela liberdade. E o bunker que foi construído para proteger a capital de uma ameaça, que felizmente nunca se materializou, ficou ali, selado sob o asfalto, tão esquecido quanto os nomes dos marinheiros que morreram nos navios torpedados na costa nordestina. Esses 7 lugares existem de verdade. Estão ali, ao alcance de qualquer pessoa que tenha curiosidade suficiente para ir além dos cartões postais. Um hotel de luxo que virou esqueleto na floresta, engolido pela Mata Atlântica depois de 7 décadas de abandono. Um vulcão na Baixada Fluminense, ou melhor, o fóssil de uma câmara magmática de 60 milhões de anos exposta pela erosão no quintal de Nova Iguaçu. Uma piscina natural que aparece e desaparece com a maré, escondida entre paredões de rocha a poucos quilômetros dos condomínios do Recreio. Uma estação de metrô, construída e abandonada debaixo dos pés de milhões de pessoas que não fazem ideia de que ela está ali. Um castelo de mosaicos erguido dentro de uma comunidade por um jornalista britânico, que decidiu que a arte podia transformar um morro carioca. Uma estação ferroviária grandiosa, apodrecendo no centro da cidade, enquanto os burocratas decidem de quem é a culpa. E um bunker da Segunda Guerra, debaixo de uma praça onde as crianças brincam, lembrando que houve um tempo em que o Rio de Janeiro temeu ser bombardeado. O Rio de Janeiro é isso, uma cidade que nunca para de surpreender, para o bem e para o mal. Uma cidade que esconde tanto quanto mostra. Uma cidade que, por mais que você pense que já a conhece, sempre tem mais uma porta secreta para abrir, mais uma escada para descer, mais uma história para contar. E eu, como um bom avô, vou continuar contando cada uma delas enquanto tiver fôlego e enquanto vocês estiverem aí do outro lado, ouvindo. Eu sou um avô. E avô se preocupa. Cuida-te.